Dia! Estamos chegando para mais uma live matinal. Dessa vez, vamos falar sobre como se reinventar no trabalho. E isso vai ser falado com a Carla. A Carla, para vocês saberem, é uma pessoa que acompanhou a realização de todos os meus cursos. Ela fez todos. E eu fico muito honrada com isso. E hoje ela trabalha também ajudando pessoas a se reinventarem. E principalmente a conseguir se colocar para criar serviços. Então, ela começou lá no mercado corporativo não sabendo direito como chegar, como sair dele, né? Aí ela fez o Travessia e ela conseguiu achar um formato que ajudasse ela. E de 2015 para cá, ela vem se reinventando de diversas formas. Então, eu acho super bonito ver esse processo do vir a ser, e cada vez ela fez uma coisa, então é muito, muito bacana isso. E como hoje é o dia do trabalho, a gente decidiu trazer esse tema aí para a gente poder entender assim qual é o papel do trabalho e por que se buscar uma outra forma. Lembrando que o Conexão Core é um espaço. Oi! Lembrando que o Conexão Core é um espaço para ativar a potência da força feminina e encontrar com a nossa própria natureza. Então, a gente faz lives diárias aqui às 8h37 para isso. Carla! Oiê, Carlone, né? Que chamam você. Carlone. É. Estou feliz que a gente está aqui para bater esse papo tão necessário aí quando a gente olha para a questão de precisar se reinventar. E como você é uma pessoa extremamente prática, é importante a gente, né, olhar para esse lado, porque fica mais fácil de fazer as coisas acontecerem, né? Então, conta um pouquinho, assim, só as suas reinvenções, as suas voltas que você deu para a gente ter caldo para conversar. Nossa, tá. Acho que eu tô sempre inventando algo novo pra fazer, né? Eu acho que eu não gosto muito do normal e da estabilidade. Então, tipo, sei lá com 19 anos eu inventei que eu queria viajar. Eu me inscrevi para uma bolsa e aí eu fui viajar sozinha para a China. Com 19 anos, eu lá, bonitona, estudando inglês numa universidade chinesa. Aí, depois, eu fui trabalhar em RH, e aí eu fui trabalhar com telemarketing, e sempre, tipo, algo não está certo, algo pode ser melhor, né? Então, eu já fui estagiária de RH, aí depois eu fui. Aliás, comecei atendente de telemarketing, fui estagiária de RH, fui secretária de coaching, aí depois eu cansei de recrutamento e seleção, aí eu fui para comunicação interna, eu fazia eventos de engajamento e motivação para os funcionários. Aí depois eu cansei, o meu sonho era ser diretora de RH, eu falei, não quero mais ser diretora de RH, porque eu fui chegando perto daquele lugar, eu falei, não, não é bem isso. Aí foi quando eu fiz o Travessia, aí depois eu fui prestar consultoria em reestruturação organizacional. Aí eu fiquei grávida. Aí nessa época meu marido abriu o coworking, aí eu comecei a trabalhar com ele no coworking. Aí eu não voltei para consultoria ao mesmo tempo que eu estava trabalhando no coworking, eu não queria largar a coisa da consultoria de RH e de recrutamento e seleção e de ajudar pequenas empresas, porque eu já estava inserida num nicho de empreendedores que tinham uma dor de não saber selecionar as pessoas e de recrutar as pessoas. Aí eu comecei a atender os próprios clientes e parceiros do coworking. Aí depois a gente decidiu vir morar em Lisboa. Aí a gente, né, me candidatei para um mestrado aqui em Ciências das Emoções, e aí passei no mestrado. Aí a gente vendeu o coworking em 3 meses. Aí agora, e aí sempre levando Como é que várias foi? Essa coisas em mulher é paralelo. rápida?
E aí agora eu tô aqui em Lisboa. É, Aí sempre estudando marketing digital também, porque desde até antes do Travessia eu tinha lá o sonho de ser nômade digital. É tipo, sempre foi uma visão e um valor muito, sei lá, importante para mim. E então eu sempre busquei maneiras de, qual que é o trabalho que eu posso fazer? Porque a minha ideia de quando a gente abriu o coworking, de trabalhar no coworking era, então depois eu torno isso aqui uma franquia, eu vou escalar e vou poder abrir um coworking de qualquer lugar. Mas não é tão simples assim, é muito mais demorado. E aí, como vocês veem, eu gosto, né? Sou um pouco apressadinha. Aí, tá, e no meio do caminho eu tive o segundo filho também. E aí agora eu, né, de um tempo para cá, eu vim investindo mais pesado na minha comunicação no marketing digital e no meu posicionamento, né, nas redes sociais. E agora eu dou curso, dou mentoria para ajudar as pessoas a criar um serviço autêntico. Então, foi toda essa caminhada aí que eu fui percorrendo para chegar até aqui. Eu sei que daqui, sei lá, 2 meses, daqui 6 meses eu vou estar fazendo outra coisa e vou estar me reinventando, porque sempre chega num ponto em que eu falo, já deu, não quero, vamos extrapolar isso aqui. Mas eu não Então, para sei você, o dizer que que é de onde vem trabalho isso. quando você fala isso? O Oi? que é trabalho para você quando você fala, não, eu estou sempre buscando alguma coisa a mais? Qual que é o significado desse papel que a gente ocupa na vida do trabalho para você? Para mim, trabalho é ajudar as pessoas de alguma maneira, é você fazer alguma diferença no contexto em que você vive, mesmo que ele seja tipo dentro da sua casa, e tem que ser alguma coisa que te dá tesão de fazer, né? Então, eu até fiz um post esses dias. O trabalho, para mim, sempre teve. E aí eu lembro que você sempre traz essa reflexão, né? De o que é trabalho, quais são suas crenças sobre o trabalho. E aí eu, né, comecei sempre voltando para minha história. Eu sou filha única de mãe solteira e minha mãe nunca abriu a boca para reclamar do trabalho. E ela sempre teve mais de um trabalho. Ela nunca falou, eu não tenho tempo. E na época da quinta série até o primeiro colegial, à tarde, eu ia para o trabalho dela. E eu ficava brincando de recepcionista, eu conversava com os outros funcionários, e eu ficava lá, para mim o trabalho era uma brincadeira. Eu amava, sabe aquelas máquina de escrever? Eu ficava brincando na máquina de escrever. Aí tinha aquelas máquinas de fazer conta, que saiu o papelzinho, eu ficava brincando de caixa. Então, para mim, o trabalho sempre foi uma brincadeira, sempre foi tipo muito leve. E aí, eu trouxe isso de fato para minha vida, porque sempre no momento em que o trabalho ficava chato para mim, ficava pesado, eu falava, tô insatisfeita, quero mudar. Então, eu tenho Uhum. isso muito dentro do meu sistema, assim. O trabalho é uma brincadeira, porque da quinta série até o colegial era isso. Eu ficava no trabalho da minha mãe brincando. E aí, faz um café, aprendi a fazer café. Aí eu fazia tipo meleque com leite ninho na época, tipo, e levava para as pessoas, e ficava servindo os outros funcionários. Aí eles pediam, leva esse papel lá no setor tal. Então era tipo super divertido para mim, eu Nossa, amava me lembra aquilo. muito a minha infância também. Os meus pais são empreendedores, né? Então, desde sempre, em casa era muito mais o lugar de, assim, você tem que fazer uma coisa que você gosta do que, assim, um lugar de buscar segurança, trabalhar num lugar, carteira assinada. Minha carteira é virgem, não tem nada na carteira. E, e eu lembro que meus pais tinham um restaurante e eu ficava no bar ajudando. E aí eu aprendi super a fazer todas as bebidas de café, a tirar chopp com 10 anos. Fazer as coisas lá, ou era, porque era o bar e o caixa, um do lado do outro. Então eu ficava ali até um dia, e era muito louco, porque minha irmã ficava na recepção. Então ela recebia todo mundo, tipo hostess, assim, sabe? E ela tinha Aham. 8 anos. Aí ela levava as pessoas até a mesa e tal, né? E eu vejo o quanto isso também contribuiu para uma mudança. Porque a minha irmã, agora eu sou mais extrovertida, mas
Na época eu era extremamente tímida, então para mim ficar dentro do bar era muito mais tranquilo. Ela ia lá, falava com todo mundo, tudo mais, tal. E até um momento que infelizmente chegou a juíza de menores e falou: "Olha, trabalho infantil não pode". E aí a gente teve que Mas você parar. estava no Eu sofri Brasil muito ou por na isso. Tailândia? Aqui Você já no estava aqui, Brasil, já estava aqui. aí foi difícil. Mas trabalho para mim também é ocupar esse lugar de ter um significado para mim, para eu conseguir estar mais feliz, mais brincando mesmo, estar mais leve. E ultimamente, assim, não tem como não contribuir para regenerar a Terra, né? Então isso para mim está pegando muito forte agora de que se o resultado do meu trabalho não contribui para regenerar a Terra, tem algo de errado, porque a gente está extraindo demais os recursos naturais e a gente não Uhum. está conscientemente devolvendo. Então, não dá mais só para ser legal. Tem que a gente fazer a nossa parte. Essa é a minha visão, assim, de que não passamos essa fase, assim. Não é mais brincadeira só. Né? A gente entrou numa fase de mais consciência, de necessidade de dar de volta aquilo que a gente tanto recebe. E aí isso você faz aos poucos também. Você tem feito, né, vários posts de plantar as coisas, de aproveitar, né, os restos de os Nossa, minha brotinhos, tá? casa tá assim cheia de brotinho. Eu tô amando passar por esse processo, assim. E é muito interessante. Esses dias eu plantei um alface de ponta cabeça, achando que eu estava super fazendo, né? E eu acho que o reinventar-se tem muito a ver com isso, né? É aprender fazendo e aí descobre que, nossa, não era bem assim. Ao invés de ser um lugar que é do primeiro do planejar, do estudar, para depois conseguir ir lá e fazer, né? Tem o fazer para depois aprender tem muito É. mais a ver com o nosso caminho de andragogia, né? O caminho de aprendizado pela descoberta. E aí eu estou passando por isso com a horta, Cara, assim, mas olhando a muito. minha lógica de vida é muito mais essa, né? Óbvio, você sabe que eu não sou a pessoa mais planejada do universo, né? Tipo, eu sempre vou. Ah, qual que é os próximos 3 meses? Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de pensar a longuíssimo prazo, até eu consigo, assim, mas tipo, igual você falou, os próximos 10 anos, para mim ainda é muito, ainda não absorve. Então eu vou muito nisso. Deixa eu ir testando, deixa eu ver se funciona ou não funciona, depois eu vejo no que deu. E você sabe que em qualquer negócio você pode trazer essa coisa vamos falar, sustentabilidade. O coworking, né, que eu tinha com meu marido. O que a gente escolheu de diferencial era a sustentabilidade. Então, todos os móveis que a gente escolheu, a gente tinha muita planta. Você ia nos outros coworkings ali, não tinha muita planta. Era aquele escritório mais coxinha, tal, talvez com uma orquídea lá na recepção para dar uma coisinha. Tipo, a gente tinha muita planta, dava um puta de um trabalho cuidar. As mesas eram todas de OSB, que é resto de madeira que os caras vão lá e prensam, então é reutilização. Aí a gente não tinha copo descartável, só que também chega uma hora que, Dá muito mais às vezes, trabalho. Só que é isso, assim, a gente tem que parar de querer operar e tem muito a ver também com se reinventar. Não dá para se reinventar com a mesma lógica de rapidez quando a gente está falando de regenerar a terra, ocupar um lugar de consciência, né? Esses dias mesmo a gente comprou um ravioli pronto. E a gente não tem micro-ondas aqui em casa de propósito, porque a gente entende o quanto faz mal para o ser humano o micro-ondas. Então a gente lava a panela assim toda hora. E aí, com esse ravioli, a gente fez, e assim, era só uma panela para lavar. Isso era uma coisa assim muito incrível para nós, porque a gente sempre tem que ficar lavando tanto. E aí a gente entrou, eu e meu marido, a gente olhou e falou assim, nossa, o que é a vida moderna? Por que a gente é tão viciado na vida moderna, né? Essa rapidez, essa facilidade de fazer as coisas e nem parar para olhar, pensar, cuidar.
Não tem isso, né? Então, abriu o pacote de ravioli, jogou lá, pronto, acabou. É fácil, mas é vivo. A gente está comendo uma comida viva. E a mesma coisa em relação ao trabalho, né? E o cuidado das plantas, olhar para o todo. Se a gente não para e faz e opera de uma outra forma, a gente não vai se reinventar de verdade. A gente vai continuar operando sobre a lógica e as crenças anteriores com uma outra roupagem. Assim como a gente viu muito acontecer com, agora é a onda da reciclagem. E aí as empresas vão lá e reciclam, achando que estão arrasando para as pessoas começarem a comprar mais delas e elas lucrarem mais e continuar a roda girar do mesmo jeito. Assim como a responsabilidade social e a sustentabilidade, agora sei lá mais o que vai ser. Mas não é mais fazendo empresas com lucro acima de tudo. A gente tem que sair dessa lógica e trabalhar se reinventando também é sair dessa lógica. Né? Não é só ganhar dinheiro e não é fazer com a rapidez que a gente está acostumado. Eu acho que essa quarentena está trazendo muito isso, né, Carla? Que calma, para. Não é a mesma lógica que a gente tem que operar. Não é achar um outro jeito de ganhar dinheiro da mesma forma, para atuar no mesmo ritmo. A gente vai parar onde se a gente continuar assim? Mas sabe quando que o meu trabalho, assim, autônomo, eu senti que deu uma guinada, assim mesmo? Foi quando eu parei de fazer só pelo dinheiro. Então, assim, obviamente, a gente está no mundo da matéria, a gente precisa do dinheiro. Agora, quando eu consegui perceber que é muito sutil isso, tá? Eu não sei nem como transmitir, mas assim, quando a minha motivação era, nossa, eu vou lançar tal curso, eu vou fazer tal coisa só pelo dinheiro, porque eu tô precisando de dinheiro, eu preciso pagar minhas contas. Quando eu consegui entender que, calma, pera, não é o dinheiro, eu quero ajudar os outros mesmo, é genuíno, isso que eu tô ofertando vai causar qual impacto nas pessoas, né? Eu tô oferecendo, tipo, o quê? E aí, quando eu inverti isso, cara, meu Instagram começou a chover, as pessoas começaram a me procurar, parece que brota. Gente, porque o dinheiro é uma energia de recompensa, né? Só que, então, eu te falei, eu sou muito acelerada, eu gosto da coisa rápida. E só que tem um outro lado meu que entende o que é viver o processo. Então, eu realmente me entrego naquela dor e naquele momento que eu tô vivendo. Então, assim, tipo, tô na quarentena, tô com 2 filhos, eles vivem chorando aqui, e tô louca pra fazer as coisas e às vezes não dá, e aí eu brigo por causa de tempo, e aí, sim. Mas, cara, é o que tem pra hoje. E eu não entro num processo de reclamação, de ficar falando, essa quarentena tá uma bosta, não acaba nunca, pelo amor de Deus. Então vamos ali na rua catar pedrinha, vamos. Tipo, eu vou inventando coisa pra fazer dentro do lugar que eu tô mesmo, sabe? Então, é, o se reinventar é um pouco isso, é dentro do que você tá, juntar, né, o contexto que você vive e juntar com aquilo que tá pulsando mais em você. Qual que é o que tá emergindo, né, de você? Acho que você tá numa fase extremamente natureza, a maioria dos seus exemplos está super relacionado a isso. Eu adorei, eu não sei se foi na aula que você falou, foi em algum stories que você falou. Você não vê um abacateiro tentando ser uma laranjeira, sabe? Então você está super nessa vibe de conexão com a natureza. E aí, talvez eu nem esteja tanto nesse momento, mas só de te ouvir dá uma refrescada, sabe? Tipo, é importante também a gente se conectar com a natureza, sair dessa correria e de, tem que produzir, 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 ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Mas é muito um processo de parar, de se observar e de digerir dentro de você aquilo que faz sentido e o que não faz. Tipo, esse lance do micro-ondas que você falou. Minha mãe já falou 1000 vezes. Não tem que ter micro-ondas, aqui, nananana. Só que aí aqui tem que entrar num acordo, né, familiar. E aí, às vezes, tipo, tem que dar uma madeira à noite. Então, tipo, vamos ter micro-ondas? Vamos. E também aceitar que tá beleza, sabe? Tô fudendo, tá? O que que eu posso fazer de um outro lado que não vai ajudar tanto? Que vai impactar menos negativamente?
E aí também trabalhar um pouco com essa questão de se culpar, sabe? Tem várias coisas que eu gostaria de fazer, cara, que agora não dá, e paciência. Então, acho que o se reinventar passa um pouco por isso também, meu, tá, essa fase meus filhos estão vendo TV mesmo, paciência, e é isso. Então, não tem uma fórmula, né? Eu acho que para você se reinventar dentro do trabalho, eu acho que é um pouco ouvir aquilo, as suas necessidades que estão pulsando mais, que estão latejando mais, e olhar para o mundo, o que você quer mudar no mundo. Eu acho que daí vai nascer a reinvenção, né? Então você tá super Sim, nessa fase que eu tô amando, tipo, vamos olhar a natureza, vamos plantar e vamos, sabe? Eu acho o máximo, né? é, E aí daqui a pouco você vai superar essa fase e aí você vai entrar numa outra, né? Então, ou não, ou vai é, entrar num outro lugar que você gosta de falar. Vamos por uma oitava acima, daqui a pouco você vai morar numa ecovila. Lembra que eu falei pra você um dia? Falei, meu sonho era morar numa ecovila. Eu vi que estava um pouco distante. Deixa eu começar plantando minha horta aqui primeiro, né? é, exatamente. Enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui no processo de reinvenção em três aspectos. Eu estou muito com três, os números cabalísticos que estão sendo trabalhados em mim é o 3 e o 4. E, então, eu vou trazer o 3 que veio agora, que é a gente precisa buscar formas de se reinventar na matéria, ou seja, no formato que a gente entrega as coisas, no processo, ou seja, no jeito de fazer, e na essência. Né? Então, são três camadas de reinvenção. E olhar só para o lugar da matéria, sem olhar para o processo e para a essência, é continuar fazendo mais do mesmo com outra roupagem, que é o que a gente estava falando antes. Uhum. Ancorar a nossa mudança na essência contribui para fazer um outro processo. E o processo tem a ver com o tempo, com compreender o tempo das coisas, né? E não pontos finais. Não é reinventar para descobrir uma nova forma de ser e pronto, acabou, né? O ponto final, o ponto de chegada da vida é a morte. Então, o processo é viver. E dentro desse processo tem vários pequenos pontos de chegada, né? Só que ouvindo você falar, me vem esse lugar de assim, focar no processo, no tempo, no fazer diferente, no estar diferente, no compreender a si mesma e olhar para a vida com mais noção de um tempo, de conseguir observar a nossa evolução e não o nosso estado atual apenas. Né? E ficar nesse lugar de, tá bom, então não é desse jeito, vou para um outro. Como uma planta, né? Que vai crescendo, um tempo ela vai amadurecendo, tudo. E o ser humano chega, não sei nem quantos anos agora depois que a natureza, se achando que sabe tudo e que a natureza não sabe nada. Né? E a gente vem querendo botar a banca que não, a gente tem que olhar para o futuro, a gente tem que saber planejar, não sei o que e tal. Não, a gente tem que saber estar, assim como um coqueiro sempre virou um coqueiro, sempre esteve um coqueiro, né? E a gente ocupar esse lugar de eu sou a Lela e tudo que eu fizer, tudo que eu preciso fazer é ser a Lela, é tão simples, Mas a gente tão complexifica complexo. tanto, né? E aí, e esse reinventar é reinventar mais formas ou outras formas de estar mais Lela, né? E tá mais disponível entregando os meus frutos, né? Então, quanto mais cresce o coqueiro, mais gostoso fica o coco, né? E aí a gente pode usufruir em relação, cuidar um do outro, dando os frutos que cada um tem. E esse lugar de reinvenção é um lugar que me vem que é diferente de achar empregos.
né? Ah, total. Qual que É, é eu para acho que o você? achar Explica aí. empregos faz parte desse processo, porque de novo, foi aquilo que a gente aprendeu. Então, o caminho que eu conhecia de trabalho era dentro de uma empresa. E eu lembro muito do meu tio falando: ah, vai prestar serviço público, porque era o lugar seguro. E eu falava: não, nada a ver, não vou, não tem nada a ver comigo. E Ou seja, né, o aí. que que o trabalho para ele significava, né? É tipo ter grana, é segurança. Então, qual que é o real significado, o papel do trabalho, né? Fala. Não, mas é isso, você tem que. Qual que você falou? Ah, tá, que não é procurar emprego. Eu acho que então é isso. Aí na cabeça dele era funcionalismo público. Só que, tipo, na época minha mãe tinha dois empregos. Um que ela não era funcionária pública e o outro que ela era funcionária pública. Ela tinha dois. Aí eu falava, então existem duas formas de ganhar dinheiro. Eu não preciso fazer só uma coisa. Isso, tipo, hoje em dia, tá já amadurecendo, né? É algo que tava aqui nas minhas crenças e que eu fui ressignificando e olhando com o passar do tempo. Então, no meu sistema existem duas formas de ganhar dinheiro. Eu posso ser funcionária pública e posso ser. Minha mãe é contadora. Posso ser contadora numa empresa normal, né? Normal, sei lá. Ah, então não existe só um caminho. Tá, então eu não quero funcionalismo público, eu quero que uma empresa tradicional. Qual que é o lugar de sucesso da empresa tradicional? Diretoria. Então, tenho uma tia que tinha a empresa dela. Eu até sabia que existia a possibilidade de ter a sua empresa, mas ainda era um pouco distante. Então, vamos para o caminho que é mais fácil. Então, não. Aí depois que você vive, que você entende a sua história, você fala: ah, então eu posso criar o meu serviço. Ah, então eu posso criar o meu trabalho. E aí, isso eu só me liguei depois que eu fiz aquele workshop com você, transformando talentos em Talentos em serviço. serviço. Isso aí. Transformando talentos em produto ou serviço. Aí eu falei, então dá para transformar talento. E aí eu lembro, talento para mim era cantar, dançar e desenhar. Isso para mim era talento. É, e aí eu fui descobrindo que, nossa, não é só. E, gente, eu já fazia psicologia, já estudava, tipo, várias coisas de empresa e de pessoas e de gestão de pessoas. E aí foi um ajustezinho que foi: talento é você também saber mexer no Excel. Talento também é você saber falar em público. Talento também é você. Então, tipo, então é isso também. Ah, que legal. Então, assim, é uma coisinha que você muda a perspectiva, que te faz entender que você pode reinventar e que existe um novo caminho, né? E aí isso vem a partir do quê? Dos nossos inconformismos, daquilo que a gente, tipo, tá indignada. Tipo, agora a Lela tá na fase, estou indignada que, ninguém tá cuidando da porra da natureza. E tem ela e mais um monte de pessoas. Isso me incomoda hoje? Me incomoda. Mas não é, tipo, a causa da minha vida no momento, mas é a causa da vida da Lela no momento. A minha causa, o que mais me incomoda hoje, talvez seja outra coisa. Nem sei o que que é. Mas, assim, é outra coisa. E tá tudo bem também. Então, assim, eu acho que é um pouco. Aí as pessoas ficam, tô perdida, por onde eu começo? O que que eu faço? Eu não sei o quê. Né? Fazendo algo pelo inconformismo. Começa entendendo assim, tá me irritando que as pessoas não fazem, não reciclam o lixo, sei lá. Me incomoda que as pessoas, sei lá, desperdiçam muito. Que eu posso disso trazer para o meu modelo de trabalho e ajudar a melhorar isso? Então, é você ir juntando coisas que aparentemente estão desconexas e juntando tudo isso, empacotando tudo isso e oferecendo um serviço diferente e autêntico para as pessoas, né? E aí, depois que eu descobri Ou isso, que seja, foi quando eu... Hã? só recapitulando, é juntar aquele teu incômodo, aquele inconformismo, aquela dor que você está sentindo, a angústia que você está sentindo,
com os seus talentos, suas habilidades, capacidades, o que você quiser chamar, que você sabe fazer, um jeito de fazer, usar isso para resolver esses problemas. E aí, Isso, dessa forma, criar um serviço que tenha uma troca de um equilíbrio entre dar e receber. exatamente. E aí, esqueci o que eu ia falar. Mas é isso, tipo, tô perdida, era isso. A pessoa tá lá perdida. Então, assim, começa para se reinventar, começa entendendo o que que tá te irritando, o que que tá me incomodando. O que me incomodava era viver lá no mundo corporativo e me irritava, sei lá, a roupa que eu tinha que vestir, ou quando as pessoas falavam, ai, Carla, você não pode falar isso no meio de uma reunião, ai, você tem que se comportar e fazer tal coisa, porque o presidente tá aqui. Mano, eu caguei pra eles, não quero ficar me fingindo que eu sou isso ou aquilo. Tá, não vou dar a louca e sair aqui, né, pedir demissão, pronto, acabou. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá, falei, tá, eu percebi que um dos meus fornecedores, que era tipo uma empresa familiar, era muito bagunçado. Eu sou o quê? Qual era o meu talento? Que eu descobri lá no Travessia. Eu sou uma pessoa que sabe organizar processos. Então tá. Descobri que isso era um talento. Aí o que que eu fiz? Olha, fulano, para o meu fornecedor. Estou vendo que sua empresa está muito bagunçada. O seu funcionário aqui me atendeu muito mal. Ele não sabe nada. Meu, você precisa dar um treinamento para ele. E comecei a mostrar para ele que ele precisava fazer o quê? Gestão de pessoas. Então eu fui cavucando isso. Isso foi tipo numa janela, acho que de 2 ou 3 semanas. Foi tipo rápido. Que eu tomo consciência da coisa rápido e ajo rápido. Então eu me liguei no Travessia que talento não era só cantar, dançar e desenhar. Eu descobri que fazer gestão de pessoas e organizar processos era um talento. Aí eu vi a oportunidade. Um fornecedor meu, uma empresa familiar, que estava toda bagunçada. Eu falei assim: olha, eu posso te ajudar. Eu posso treinar o seu funcionário. Eu não estou feliz aqui onde eu estou. Eu quero trabalhar numa empresa menor. Eu estou em busca de qualidade de vida, tal, não sei o quê. Aí ele falou: então vamos tomar um café, vamos almoçar. A gente foi almoçar, a gente conversou, tal, não sei o quê. Aí eu fui, conversei com o meu chefe, com o meu diretor. E, tipo, isso foi tudo muito rápido e intuitivo, tá? Hoje eu estou contando, assim, de uma maneira mais prática, mas eu não pensei, uma oportunidade, deixa eu. Não, foi tipo, foi surgindo. E aí depois eu cheguei lá no meio do travessia e falei, então eu pedi demissão, vou pedir demissão, estou indo trabalhar numa empresa familiar como consultora de RH, organizadora de eventos. E não é o trabalho final que eu quero, mas eu entendo que faz parte do processo. Então, voltando no começo dessa história toda, não é procurar um emprego, mas às vezes é mudar um pouquinho o formato. E isso eu aprendi com você também. Eu não precisava ser CLT, eu podia ser autônoma, eu podia ser PJ. E isso já muda um pouco, não muda totalmente. Eu usava o que eu sabia fazer, mas eram outras obrigações, né? Eram outros compromissos. Ele já era o meu cliente, ele era tipo o meu chefe, mas também era meu cliente. Então, assim, tinha mais autonomia. Então, não é que é procurar um emprego, é procurar um jeito, um formato que atenda às suas necessidades básicas financeiras. Então, eu também não troquei e saí por aí sem emprego nenhum. Mas eu Entendeu essas usava o que eu já sabia necessidades fazer. suas? Então, um lado é ver o incômodo que você tem, que você gostaria de aplicar os seus talentos para resolver isso, e o outro lado é o que me incomoda no meu trabalho hoje e que eu gostaria de mudar o formato para sanar alguma necessidade. Por exemplo, eu sofro um assédio moral do meu chefe, da minha chefe. Então, achar talvez o mesmo trabalho que você faz, só que com outra chefe, eu já resolvo. O meu problema é que eu não tenho. Eu queria muito almoçar em casa com a minha filha. Então, achar um trabalho que tenha flexibilidade, que você faça exatamente a mesma coisa, pode ser uma forma de você buscar isso. E aos poucos, é o que eu percebo em mim, em você, a gente se guia pelos nossos incômodos. Seja um incômodo social, coletivo, né? De fazer uma transformação naquilo que a gente sabe que os nossos talentos podem contribuir para mudar.
e também o incômodo pessoal no nosso jeito de estar e de contribuir. Tem uma coisa que está me incomodando e que eu preciso cuidar para eu poder ter ou ser mais XPTO coisas. E aí, dessa forma, o formato do trabalho vai se transformando a partir das nossas necessidades pessoais, né? E aí é individual, né, para cada pessoa, porque cada um tem. Primeiro que cada um tem um talento diferente, tem uma coisa que veio fazer no mundo, cada um tem um incômodo, uma coisa diferente para superar. Não, na reinvenção, tipo, eu acho que a galera adora a fórmula, né? Então, se tivesse uma fórmula, é isso, acho que é olhar para aquilo que incomoda no mundo, aquilo que incomoda em você, e ver qual que é a solução, quais os recursos que você tem disponíveis naquele momento, que você pode já usar para solucionar a intersecção disso, né? O que me ajuda muito, uma lógica que me ajuda muito, é pensar que eu sempre estou no meio do caminho, né? Outro dia eu fiz uma live com o Júnior, ele é professor de felicidade, e ele falou assim, que a galera da psicologia positiva fala que a felicidade sempre está um passo à frente da gente, né? Aí ele trouxe o exemplo, quando a gente está lá vamos usar a maternidade aqui, né? Ah, o bebê tá na barriga. Ai, mas eu vou ser feliz quando ele nascer. Ai, nossa, agora ele tem 6 meses, que lindo. Ah, mas eu sou feliz quando ele começar. Vou ser feliz quando ele começar a falar. Aí ele começa a falar, começa a engatinhar, sei lá. Ai, não, agora, nossa, ele escala tudo. Eu vou ser feliz quando ele começar a andar. Depois, quando começar. E a gente tá sempre achando que a felicidade, aí depois a gente vai ver, tipo, o nosso filho vai estar com 18 anos e a gente tá sempre olhando, sempre achando que a felicidade e que o prazer na maternidade e tal, tava quando ele estivesse no próximo passo do desenvolvimento. Sempre, né, vai ter um próximo passo de desenvolvimento. Então, eu acho que isso é o que me traz, ao mesmo tempo que eu sou muito ansiosa de fazer as coisas acontecerem, de chegar nesse lugar, quando eu vejo que eu estou muito acelerada, para tipo, não, vamos lá e tal. Aí eu falo, calma, tipo, faz parte, eu tô no meio do caminho. A gente vai chegar lá. De um jeito ou de outro, a gente vai chegar lá, tá tudo bem. É, e aí, às vezes, é tipo contemplar. Tipo, o Heitor agora tá aprendendo a falar, começando a fazer frasezinha. Tipo, aí ele é viciado em banana, ele come 5 bananas por dia. Aí ele fica, mamaca banana, nana, nana. Aí eu fico, ai, que fofo. Tipo, e contemplar esses momentos. É que a gente que tá mais velha, e nem a gente nem é tão velha assim, tipo, a gente esquece de contemplar também esses momentos de tipo de às vezes parar, sentar, ver uma TV, ler um livro, de, sabe, essas coisinhas pequenas. Então, assim, ter esses momentos também de falar, não, tá beleza, eu tô no meio do caminho, né? Eu acho que isso Eu acho que é traz uma celebrar o calma para essa caminho percorrido reinvenção. É, e, e observar que a gente já deu vários passos, né? Conseguir compreender que tudo que você fez até hoje te ajudou a se formar quem você é. E partir desse princípio de copo cheio e não copo meio vazio, né? Então, olhar para o momento presente como já sendo uma totalidade, né? E sabe o que você dessa falou? forma, Pode falar, pode falar. a gente poder estar de verdade, né? E não querendo ser mais alguma coisa, né? Como, de novo, o coqueiro, ele não está lá querendo saber como que ele vai estar na crescer e ficar cheio de fruta, ele simplesmente está, né? E pensa uma araucária que está lá 300 anos, uma samaúma, 700 anos, simplesmente ali, estática. É o que ela mais sabe fazer bem. E a gente aqui, que nem louco, nem barata tonta, querendo fazer mil coisas. E claro, né, eu vejo que a natureza ela tá aí justamente para mostrar para a gente alguma coisa, para a gente aprender com elas, de um lugar que agora nós, com consciência, com sentimentos, o que as plantas não têm, a gente tem um dever e temos uma responsabilidade maior
Só que ao mesmo tempo a gente é muito novo, né? Pensando enquanto espécie viva e evoluindo, para a gente saber que é fácil simplesmente estar como a Samaúma que está lá há 700 anos. Então, também é entrar nesse lugar de aceitação de que estamos onde precisamos estar e, ao mesmo tempo, estou fazendo tudo o que eu posso. Porque se você não está sentindo que você pode fazer tudo que você pode, vai haver um arrependimento no final da vida. E aí que a gente tem problemas. Se a gente não está na nossa na sensação de que a gente está ocupando a nossa potência e fazendo tudo que a gente pode para isso, a gente não vai conseguir morrer em paz. Né? Sim. Sabe que você Do falou do não copo meio controle cheio, fica meio ruim. vazio? E o que eu percebo muito é que as pessoas, e a gente entra no paradoxo do estudo, do conhecimento, né? A gente sempre acha que, e a gente sempre vai ter mais conhecimento para adquirir. A gente tem que ler, eu tenho que aprender isso, tem que aprender aquilo, e acha que está sempre faltando conhecimento. E esquece de aplicar aquele conhecimento que você já sabe, né? Aquilo que você já aprendeu. Então, o que eu tenho ajudado muito as pessoas é isso, é tipo, meu, olha para o que você já sabe. Você já aplicou isso que você estudou? Se você não aplicou, tem alguma coisa errada. Não vai para o próximo capítulo, né? Sabedoria Aprende só isso se torna aqui. sabedoria quando a gente coloca o conhecimento em prática. Não adianta de nada ficar estudando, 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 virando um cabeção. O cabeção vai ficar tão pesado que não vai ter nem o suficiente de membros fortalecidos para colocar tudo isso no mundo, né? Então, é importante a Exatamente. gente conseguir ir colocando na prática tudo isso de formas diferentes. Você fazia, né, por exemplo, a recrutação recrutamento e seleção nas empresas, como é fazer isso em outro lugar, em outro formato? Isso já é pegar um conhecimento seu, uma experiência sua, aplicando de um outro formato, se Isso é torna um dos princípios da mais. criatividade Você se também. apropria mais daquilo. Um dos princípios de você fazer, de você ser criativo, é você usar um conhecimento e aplicar em outro ambiente. Então, tem um documentário, Questão de Criatividade, no Netflix, que mostra bem isso. É você trazer tipo, um conhecimento da natureza e aplicar na arquitetura, por exemplo. É daí que nasceram, tipo, os prédios e as coisas arquitetônicas mais legais, porque o cara foi lá, olhou para a natureza e trouxe para o nosso mundo. Sabe o que eu ia falar Biomimética. outra coisa? Que me veio aqui é do dinheiro, né? Outro dia eu fiz a live com o Gustavo Tanaka e eu perguntei para ele, a gente falou da nova visão do trabalho, tal, não sei o quê. Aí eu perguntei para ele, e como que entra? Cadê o dinheiro nisso aí, né? Porque a nova, o futuro é tipo a gente trocar talentos, né? O dinheiro vai sair de circulação. Tá, mas o dinheiro ainda está em circulação. O que que a gente faz? Aí, aí uma das coisas que ele falou foi, cara, a primeira coisa se conecta com a natureza. A natureza é abundante, ela é o que é, traz o que traz, e nananana. E a outra coisa que ele. Por que eu tô falando isso? Só para dar um gancho. Porque muitas vezes as pessoas se prendem no trabalho e não se reinventam por causa do dinheiro. Vai acabar a live? Não. Tá. E aí fica nessa justificativa de que meu, eu não vou arriscar porque eu preciso de dinheiro, eu tenho boleto para pagar, eu tenho filho, eu tenho compromisso, tal, não sei o quê. Então ele falou duas coisas. Primeiro, se conecta com a natureza. A natureza é abundante. Se a gente respeita o fluxo dela, a natureza é abundante, ela não é escassa. E a segunda coisa é enxuga o seu estilo de vida. Né? Você precisa, talvez, de tudo que você tem, porque aí a pessoa fala, tem boleto para pagar, e você vai ver lá os boletos dela. E aí é Netflix, é TV a cabo, sei lá, um clube. São compromissos financeiros que, na verdade, nem é tão essencial assim, né? É, então, eu acho que uma das coisas que prende a reinvenção, que amarra as pessoas de se reinventar, é a coisa do dinheiro.
Então, olhar também para o estilo de vida que a gente está levando e se conectar com a natureza é um primeiro passo para ir se liberando dessa justificativa, ir se liberando desse medo e ir ressignificando. Ai, vamos Para mim, aqui. vai escrevendo aí o nome do documentário. O que eu percebo que pode servir como norte para fazer a mudança é olhar para que ambientes você está frequentando, que lugar, que pessoas que você convive, elas estão alinhadas com o que você pensa, preza e quer para você e para o mundo. Outra coisa, como que você está cuidando do seu ritmo? Está alinhado com o ritmo da natureza, com o seu ciclo lunar, com a sua, com o ciclo da lua, né, da sua menstruação? Você usa isso como parâmetro? Isso é uma coisa que te pega, porque quanto mais a gente olhar para a forma que a gente vive, né, o estilo de vida e a forma que a gente lida com o tempo e o espaço, a gente começa a transformar o nosso fazer, né? E aí a questão do dinheiro que eu queria trazer é que o dinheiro, hoje a gente vive num sistema capitalista que usa o dinheiro como forma de trocar coisas. Mas o que a gente precisa não é de dinheiro. A gente precisa daquilo que o dinheiro nos dá. E é um dos capitais que a gente precisa. Quais são os outros que são necessários para a gente poder viver de forma mais resiliente? Tem alimentação, né? Tem a moradia, tem um monte de coisas que a gente pode abrir como aspectos de riqueza. O que é riqueza na natureza? A natureza não tem uma coisa só. É complexo e são muitas frentes de troca e de gerar O vida. Né? ecossistema é gigante, né? Então, não tem por que a gente ficar só querendo mais dinheiro. É mais recursos. Né? Então, o que é recursos? Recurso é tempo, é multimoedas, pensa em formas diferentes, não é só o real, né? Mas, e nem só as outras moedas de outros países, mas tem moedas locais, tem Bitcoin, tem blockchain, tem um monte de coisas rolando por aí. Tem o tempo, multimoedas, os equipamentos, a infraestrutura, tudo que está disponível e parado deveria estar em circulação. Assim a gente estaria abundante, né? Então, partir de um lugar em que a gente precisa de mais recursos e não é só dinheiro, nos torna resiliente, nos fortalece. Porque hoje o que eu vejo que está impedindo essa reinvenção é eu preciso de dinheiro para sobreviver. E como essa pessoa, né, supondo que tem pouco dinheiro, ela só tem isso para sobreviver. Ela não tem um lugar para colher da terra o alimento. Ela não tem um lugar de troca. Ela não mora numa aldeia, né? Nós que estamos nos grandes centros, a gente não mora numa aldeia que eu posso pegar e falar para minha vizinha, falar assim, olha, você pode olhar meu filho tranquilo, eu não preciso usar o dinheiro como meio de troca. E como a gente está isolado e só usando dinheiro como meio de troca, a gente colocou a nossa segurança em uma única fonte. Assim como a gente faz, eu trago isso no Travessia, né? O quanto a gente precisa pulverizar as nossas fontes de renda. Agora não é só pulverizar as fontes de renda para ganhar mais dinheiro, é pulverizar os meios de troca de recursos para ter o que você precisa, para viver, não é para trabalhar, para ter mais, né? Então, o que você precisa para viver, enxugando esse estilo de vida, para você estar bem, viva, presente e saudável? O que você precisa? E como que você pode ter isso que não seja necessariamente tendo mais dinheiro, usando o seu dinheiro só para fazer mais uma coisa só? E esse é o perigo do CLT, que traz um significado de exclusividade, mesmo não precisando, na maioria das vezes, ser exclusiva. As pessoas acham que, sou CLT, eu só posso trabalhar nesse lugar.
E aí o medo de se reinventar é eu vou tirar o meu único lugar de colocar comida na mesa. E aí a gente não vira uma, não somos seres resilientes. E eu acho que é o que a gente tem muito para aprender, como que a gente se nutre de formas diferentes e cria segurança para sermos resilientes, tendo tudo que a gente precisa, que não seja só na troca do meu trabalho, do É. meu tempo. E é uma mudança, mas é uma mudança, eu acho que assim. E aí começa o trabalho da gente comunicar também quais são, qual que é a nossa filosofia também, né? O que que a gente pensa? Porque, tipo, você tá falando agora. E aí tem várias pessoas que também têm medo que não se reinventam porque tem medo de botar a cara para bater, que não fala, que não entra em contato também, tipo, com essas reflexões. Então, essa parte de você, tipo, tudo isso que você falou, é, precisam de mais e mais pessoas falando para a gente ir semeando esse pensamento crítico dentro de cada um de nós, né? Então, tipo, você não é a primeira e nem a única pessoa que vai falar disso. E aí, às vezes, as pessoas falam, ah, não vou me reinventar porque. E eu já caí muito nesse lugar, né? Ah, eu não vou fazer isso porque a Lela já faz, né? Ah, Eu não vou ajudar as pessoas a ter um trabalho com significado porque a Lela já faz isso. E aí, só que, cara, eu acredito muito, eu tenho outras habilidades, outros conhecimentos, então eu preciso fazer. E aí vai chegar uma hora que você vai falar, meu, foda-se, então ela faz, mas eu vou fazer e vou fazer do meu jeito. Mas também entra num processo de amadurecimento. Então, você precisa começar a colocar para fora aquilo que você pensa, aquilo que você gostaria, aquilo que faz sentido para você, para começar a também ter novas ideias e para começar a chamar mais gente que pensa igual a você, né? Então, por exemplo, ela é tímida. Talvez hoje não seja mais, mas assim, ela tem um perfil mais introvertida. É, e aí? Tipo, você vai deixar de falar? Né? Aí o que, que aconteceu? O que o mundo fez para ela? Tá, experimenta o que, que é a morte um pouquinho, né? Tipo, passa por uma EQM aqui, vê qual é que é a sua, para ver se você vai continuar dando desculpinha de ser tímida e parar e não fazer o que você veio fazer no mundo. Aí, beleza, ela vai lá e começa a fazer. Aí ela cai na zona de conforto e fala, ah, tô de boa aqui. Aí vai lá, o universo faz o quê? Então morre de novo, ó. É isso que você quer mesmo? Escolhe, meu. Você quer morrer? Você tá aqui nessa vida pra fazer o quê? Você veio aqui pra ficar, tipo, de perninha pro ar, de brincadeirinha? Então tá. Aí, não, eu quero. Então tá bom. Aí vai lá a terceira vez. Porra, Lela, mano. Você vai fazer essa porra que você é, combinou de fazer ou não vai? Né? só para colocar todo mundo no barco, eu tive 3 experiências de quase morte e que isso, né, tem tudo a ver com o que a Carla está falando, que nos coloca no fundo do poço, né? Assim, de se você não fizer o que você veio fazer, você pode morrer sim. Isso, para mim, aconteceu, né? Então, Não, mas tem vários relatos de EQM que é isso, né, na verdade. e o que eu percebo é quem passa por uma situação como essa, ou de uma depressão extrema, de entrar no fundo do poço e tal, o único jeito de sair do fundo do poço é subindo, né? E só que tem que chegar até o final dele algumas vezes, né? Eu tive já depressão profunda, passei por essas experiências de quase morte, e isso me traz um lugar de intensidade para viver e de compreender que sem sentido para a vida não faz sentido eu estar viva. Então, é, não quero que ninguém tente morrer para chegar nesse lugar, pelo amor de Deus, mas que a gente possa compreender assim, tá, se você não está se sentindo viva, tem alguma coisa de muito errado, né? Viver a vida não viva, não vai contribuir para você conseguir entregar o que você tem de melhor e único, né? E dar valor ao fato de que você veio de um jeito específico fisicamente, com um objetivo, com
uma experiência única e uma entrega única que tem que servir o todo num lugar em que, sim, a gente vai fazer coisas diferentes. E, ao mesmo tempo, servindo um lugar comum. Então, quanto mais pessoas contribuírem para existir um trabalho com significado, para viver um trabalho com mais vida, melhor. Porque se eu quisesse que isso fosse feito só por mim, ia ser uma arrogância de um nível, pelo amor de Deus. Quem disse que eu ia conseguir fazer isso para todo mundo? Eu ia Tanta querer gente no fazer isso para mundo, né? todo mundo. Não, Tipo, você não não dá. ia dar Então, assim, conta. as nossas causas elas sejam grandiosas, que tenham um impacto, que sejam necessárias, mas que a gente comece pequeno com quem está do nosso lado e que compreenda e veja valor na nossa forma de fazer, que é diferente da outra pessoa, né? Apesar de estar servindo a mesma causa. É. E tem gente que a gente, pensando, né, que a gente não está numa única vida, que a gente veio de múltiplas vidas, tem pessoas que a gente veio. Vai cair? 2 minutos. Tá. Tem gente que a gente veio para fazer os nossos acertos, então tem pessoas que eu vou ajudar, tem pessoas que a Lela vai ajudar, tem pessoas que a Thay vai ajudar. E é isso, o mundo é muito gigante e tem que começar de algum lugar, né? E acho que o primeiro lugar é esse, tipo, o que que me irrita, o que que me incomoda, o que me incomoda no mundo. E vai testando, vai fazendo, né? Total. Quer fechar a live? Então, eu queria que você falasse um pouco do painel que está rolando para as pessoas poderem participar de coisas mais práticas, já que você é muito prática e traz um lugar que pode ajudar essas pessoas. Eu criei esse painel por causa dessa live, na verdade, e aí eu tô chamando várias pessoas do mundo do empreendedorismo, do mundo holístico e tal, para trazer algum elemento importante dentro de criar um serviço. Então, hoje, o que eu ofereço é ajudar as pessoas a criar um serviço prático, e não necessariamente você precisa sair do seu trabalho para fazer isso, dá para a gente fazer isso de uma maneira lenta e tranquila, dependendo do perfil de cada um. Então, são 9 aulas que eu estruturei, que eu estou dando todos os dias, às 7 da manhã. E aí, todas as aulas estão lá no meu grupo do Telegram, e aí tem um PDF com um resumão, e aí já tem várias atividades para ir fazendo, e meu desafio e já teve gente que conseguiu, no final dessa live, desse painel, a pessoa já conseguir vender algum serviço. Então, tem uma menina que já falou comigo, falou, olha, em 3 dias eu fiz R$ 250, era para doação. Mas que já dá, que se o problema é dinheiro, dá para você fazer dinheiro com o que você já tem. Então, essa é a minha proposta. Comece com o que tem, com os recursos que você já tem, e eu ensino o que dá dentro de 1 hora, dentro dessas 9 lives, as pessoas a já criarem o seu serviço agora e já vender. É isso, tentei falar E rápido. para saber mais, no seu Instagram tem tudo, né? Tem. Entra lá no link da bio, tem grupo do Telegram lá. Legal. Então, para terminar, fala uma frase aí que sintetiza como se reinventar, então. Começa com o que tem, do jeito que dá, e vai trabalhando as suas crenças de culpa, de justificativa e de desculpas. E só faz. Desencana de ficar planejando muito, só faz. Depois a gente Achei resolve. Eu ótimo. começo fazendo. Isso. Muito legal. Obrigada, Ká. Estamos juntas aí, né? Servindo o mesmo propósito e que possamos recrutar cada vez mais pessoas querendo um trabalho com um significado, que queiram fazer uma transição para desenvolver mais autonomia, mais liberdade, mais consciência de si, né? Sim. Então é Isso isso. aí. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo. Bru,